Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Confúcio. Oi, gente querida! Olha aqui a nossa bonequinha pronta. Então, neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos no vídeo passado. Nós fizemos até a parte da roupinha. E daqui para frente nós vamos fazer os detalhes da bonequinha. É um trabalho fascinante. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Então, bora trabalhar! Aqui eu estou fazendo a meinha da bonequinha. Eu vou mostrar uma forma muito fácil e simples de fazer. A melhor coisa é você pegar um tecido que você dobre ao meio para não ter que costurar a ponta da meinha. Porque aí não acumula tecido, né? E fica mais delicado o trabalho. Então a gente pega esse tecido, dobra, risca, né? A meinha, costura e recorta. Eu recorto sempre com a tesoura de picotar para não desfiar o tecido. E aqui a gente vai fazer a vira da meinha. Como é muito pequenininha, eu escolhi passar a cola de silicone, porque ele é mais leve, né? Não fica um trabalho pesado, grosseiro, nem o tecido fica duro. Ah, e esse tecido tem que ser malha, né? Para poder esticar na hora que você estiver vestindo na bonequinha. E até para desvirar, porque é muito pequenininha a peça. Então a gente passa silicone e prende um pouquinho, né, com o prendedor até secar. Enquanto isso nós vamos fazer outros detalhes da bonequinha. Então agora nós vamos para as mãozinhas da bonequinha. Eu vou mostrar para vocês o molde. Olha o tamanhozinho. E aqui as mãozinhas. Cortadas em feltro, tá? Como também é muito pequenininha, a gente coloca um pinguinho de cola quente e estica com o bico da pistola para não acumular. Aí a gente cola de um lado e depois do outro, juntando os dois lados, né, da mãozinha para fechar. E parecer uma só, claro. E não esquece que o lado do dedão é sempre para dentro, né? Essa é a dica para a gente não esquecer e errar na hora de colar. E agora junto o outro lado. Por isso que quando a gente está revestindo o arame, né, com o cordão, nas pontas a gente estica bem, né, deixando retinho, tirando o excesso de cola e cortando o excesso de fios da ponta também, para poder ficar certinho na hora de colar a mãozinha. E a gente faz isso dos dois lados. Agora vamos colocar a meinha na boneca. Vamos desvirar primeiro, né? Tirar as colas das pontas dos dedos. Não tem jeito, cola mesmo para todo lado. E agora a gente desvira e coloca na bonequinha. Olha que belezinha. Nem precisa esticar, na verdade, né? É mais na hora de desvirar mesmo. Mas pode acontecer dela ficar bem justinha, então sendo malha fica mais fácil, né? Até se for uma perninha mais grossa, de repente, um arame mais grosso, então convém que seja malha mesmo. Aqui é um círculo de malha no diâmetro de 6,5 para a gente fazer o rostinho da bonequinha. Então a gente faz o alinhavo na volta toda, né? Fecha um pouquinho para facilitar na hora de colocar o plumante e vai colocando o plumante aos poucos e puxando para ele ir fechando e dando o formato que a gente quer. No caso aqui, eu escolhi o rostinho bem redondinho mesmo. Então é só ir preenchendo, né? Colocando na borda toda para ficar bem redondinho.
Olha que belezinha, redondinho, esticadinha a malha. E agora, para fechar, é que a gente tem que esticar bem esse ponto para não soltar e o rostinho não ficar deformado, porque se a malha fica solta, o plumante sai do lugar e aí ele fica realmente disforme, né? Fica torto. Então a gente tem que tomar cuidado para ficar bem firminho esse arremate. E na hora de dar o acabamento, a gente puxa bem o fio. Se a gente perceber na hora que vai fazer a laçada que ele pode soltar um pouquinho, a gente faz a laçada, mas antes de fechar a gente volta e puxa de novo o fio, dá mais uma laçada e prende. Não solta mais. Lá tá feitinho. A gente pode prender assim, né? Colocando a carinha no arame e costurando por trás. Mas eu prefiro fazer de uma outra forma. Eu picoto com uma tesoura de ponta, bem no meinho da carinha. Prefiro fazer assim, eu acho que fica mais seguro e mais uniforme também, com a composição toda do corpinho da boneca. Aí eu coloco cola quente, não deixo extravasar, né, para fora essa cola, e prendo a cabecinha no arame. Agora eu espero secar um pouco, depois a gente costura. Enquanto isso, nós vamos fazer o chinelinho dessa bonequinha de pijama. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a medida, né, o molde do chinelinho, da solinha. E a gente corta essa medida do molde uma vez no papelão bem fininho, uma vez no EVA branco e uma vez no feltro. Vocês já vão entender. E agora a gente cola primeiro o papelão no feltro. É a parte de cima do chinelinho. Olha o tamanzinho. A gente sempre põe um pinguinho de cola e estica com o bico da pistola para não ter acúmulo de cola e não prejudicar o trabalho, né? Tirar o acabamento. Agora a gente pega um círculo no diâmetro de 1,8 centímetros, marca bem o meio, dobrando, é a forma mais fácil. Olha, dá pra ver. E corta ao meio. E aí você calcula essa medida na frente do chinelinho para saber de quanto a quanto que vai, né? Para poder colar e fazer a frente do chinelinho. Como eu já calculei aqui, eu passei já a cola direto e tô prendendo aqui esse meio círculo para formar a frente do chinelinho. Aqueles chinelinhos fechados, tipo pantufa. Só não fiz a parte de trás, fiz aberto mesmo. E agora a gente cola a solinha, que é o EVA branco. É mais fácil colar de um lado, depois do outro, porque aí fica certinho o trabalho. Sempre tira, né, os fiozinhos de cola. E agora, para dar um acabamento, eu vou usar sutache branco, porque ele é bem estreitinho, bem achatadinho, né, bem fininho. Então, deu certinho aqui na medida do chinelinho. A gente começa pela parte de trás do chinelinho, né, para dar acabamento, e cola na volta toda. E no final a gente tira o excesso do cordão para não sobrepor e acumular. Fica mais delicado o trabalho. E a gente faz isso com os dois chinelinhos. E aí, para dar um acabamento nessa emenda, eu corto uma tirinha mínima
de feltro, como se fosse uma etiqueta. Que é tão pequenininho que nem precisa fazer nada nessa tirinha, só para colar, para dar acabamento mesmo. Bem estreitinha, menor que a espessura do chinelinho, só para fechar a emenda aqui do soutache. E aí cola essa tirinha e sela ela, esticando bem ela no chinelinho para não ficar com pontas. E aí fica bem absorvido, né, com a cola. Fica só um detalhe mesmo. Olha que belezinha que ficou. Olha o tamanhozinho do chinelinho. Gente, eu perdi esse trechinho do vídeo, então eu vou demonstrar aqui para vocês. Que com o arame já revestido, com o cordão, já com a meinha, a gente mede, né, a solinha para saber o quanto a gente vai dobrar aqui para formar o pezinho. E depois passa um mínimo de cola no chinelinho, é mais fácil, porque a gente controla melhor, né, a quantidade de cola. Põe um pinguinho, espalha com o bico da pistola, né, de cola quente e encaixa o chinelinho no pezinho. É só isso, tá bom? E agora a cabecinha já com a cola seca, bem firme no lugar, a gente vai costurar a cabecinha prendendo no cordão. A gente entra com o nozinho por dentro, né, para dar acabamento, e faz umas 3, 4 voltas no máximo, prendendo a cabecinha no cordão do arame para ficar bem firme. É só isso. Arremata e está pronto. Agora nós vamos fazer o cabelinho. Essa lã é uma lã bem comum, super em conta, só que o fio dela é bem grosso. Então, para ficar um trabalho mais delicado, nós vamos abrir esses fios. É uma trama de 3 fios. E aí a gente consegue soltar, só que tem que puxar com bastante cuidado para ele não arrebentar. Que ele fica bem mais fino, né, quando a gente abre. E aí a gente abre esses 3 fios, junta as pontas e faz as voltas para formar aqui, no caso, a franjinha da boneca. Eu não dou nó, porque senão fica só uma xuxinha no meio e na volta fica estranho. Não acho legal esse trabalho assim. Eu prefiro fazer dessa forma aqui. Eu prendo a linha na lã, como eu estou fazendo aqui. Aí eu faço como se fosse um ponto atrás. E vou prendendo a lã com a linha e agulha na medida, né, da cabecinha da boneca aqui para formar a franja. E agora vamos colar a franjinha na cabecinha da boneca. Na hora a gente tem que prestar bastante atenção para não colar errado. Se distrair, pode acontecer de colar errado e aí prejudica o trabalho. Dá para tirar, mas tira o acabamento também. E agora, esse excesso que ficou para fora da costura, a gente tira, tomando cuidado para não pegar a costura. E abre os fios da frente, né, que a gente vai depois ajustar direitinho essa franjinha. E agora, para fechar toda a cabeça da boneca, eu faço mais um chumaço de lã, da mesma forma que foi feita da franjinha, e cubro toda a cabeça da boneca. Para quando a gente colocar o cabelo comprido, não aparecer quando mexer na bonequinha, levantar o cabelo, não ficar aparecendo o fundo da cabecinha. Eu acho que tira, né, acabamento do trabalho. Quando eu faço esse trabalho de cabelinho dos bonecos com linha, eu faço 2 camadas iguais, porque aqui eu vou fazer o cabelinho comprido. Então, eu venho com a primeira camada, colo, cobrindo toda a cabecinha da boneca e deixando os fios soltos. Depois eu venho com a segunda,
deixando todo solto, né? Principalmente na parte de baixo, para ficar mais natural. O trabalho fica bem mais bonito, mais bem acabado. Porque o fio da lã, por mais fino que seja, ele é sempre bem mais grosso que a linha. Então fica com muito acúmulo, muito cabelo. Por isso que o que eu fiz, primeiro uma camada ajustando só na cabecinha da boneca, sem deixar os fios compridos, para depois vir com a segunda camada com os fios longos, para não ficar demais, fica muito cabelo, acaba ficando feio. E agora a gente só vai ajustando, né, o cabelinho na cabeça da boneca, dando acabamento nas laterais, né, do rostinho. E agora vamos acertar a franjinha, as pontas do cabelo, que a gente vai soltar tudo, não vai ficar dobrado não. A gente vai abrir as pontas e acertar. E é um trabalho muito gostoso de fazer. E a gente vai observando o passo a passo do nosso próprio trabalho. Eu fico sempre muito feliz com o resultado dos meus trabalhos. Olha que lindinha que ficou. Olha lá, perfeitinho o cabelo. Eu adiantei a pintura do rostinho para não estender demais o vídeo. Mas vou deixar nos cards um trabalho mostrando a pintura do rostinho de boneca, tá bom? Aqui a mãozinha dela, a gente vai começar a formar agora os detalhes dos bracinhos e perninhas da boneca. A gente abre um pouquinho a mão, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, porque nós vamos dar um movimento de oração, né, as mãozinhas dela, né? Aí a gente dobra, procurando observar bem a medida de um lado e outro. E agora a gente vai juntando os bracinhos até encostar as mãozinhas. Eu esqueci de ligar a cola quente, então enquanto ela esquenta, nós vamos fazer a dobra das perninhas. E aqui é só dobrar no meio, porque já foi feito o pezinho, né? Já foi colado o chinelinho. Então é só dobrar. De forma que você observe aí se ela vai conseguir ficar mesmo ajoelhadinha sem tombar. E agora fecha as mãozinhas com um pinguinho de cola quente para não exceder a cola quente e está pronta a nossa bonequinha rezando. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada de coração por seguirem meu canal e até o próximo vídeo.